Sábado, 17 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse sábado, celebramos a memória de Santo Antão Abade. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje situa-se num contexto polêmico de sucessivas discussões de Jesus com os escribas e fariseus. Se ontem censuravam Jesus, os seus inimigos, porque perdoa pecados, hoje fazem-no porque se contamina com pecadores. E em seguida, censurá-lo-ão, como veremos, porque não se sujeita às tradições rabínicas do jejum e do sábado. No texto evangélico de hoje, juntam-se 3 episódios independentes. Primeiro, vocação de Levi por Jesus. Segundo, escândalo e crítica dos fariseus porque o mestre come com gente de má fama. E terceiro, resposta explicativa de Jesus. A vocação de Levi, futuro apóstolo Mateus, segundo Mateus 9:9, é a mais surpreendente entre os 12 apóstolos, por tratar-se de um pecador público e declarado oficialmente como tal pelos mestres da ortodoxia judaica. Mateus era um publicano, isto é, cobrador de impostos sobre os bens, as transações comerciais e as alfândegas. Tal cargo arrendava-o o governador romano da Palestina ao melhor licitador, isto é, ao que oferecia uma cobrança anual mais substancial e segura. O subarrendamento era frequente. Assim, por exemplo, Zaqueu era chefe de publicanos. Um publicano era uma pessoa a ser evitada social e religiosamente entre os judeus por duplo motivo: por ser colaborador com o poder estrangeiro e por ter as mãos manchadas com dinheiro sujo, fruto da extorsão, do suborno, da burla e da usura, habituais no seu caso, pois esse era o lucro que lhes ficava. Para os responsáveis da lei mosaica e do culto, tal profissão excluía-os da salvação de Deus pela impossibilidade prática de conversão e reparação do seu mal. Publicanos e pecadores, prostitutas e pastores, bandidos e leprosos eram a escória de Israel, precisamente os que contactou Jesus, que veio procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Compreende-se, pois, a surpresa de escribas e fariseus ao verem Jesus sentado à mesa com Mateus e os seus colegas. O quadro é chocante para eles e comentam-no com os discípulos de Jesus. Como é que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, que tinha ouvido, tinha que dar uma explicação da sua conduta e o fez com clareza. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. O termo justos aqui tem um certo matiz irônico nos lábios de Jesus para designar aqueles que, julgando-se perfeitos, se negam a admitir e partilhar a misericórdia de Deus encarnada em Cristo a respeito dos pobres e pecadores à margem da lei. Precisamos viver a experiência da misericórdia divina para entender a página evangélica de hoje. Não há descoberta mais consoladora do que comprovar o amor do Senhor procurando o pecador, inclusive no seu próprio pecado. Mas esse interesse de Deus pelo pecador não é condescendência que isente de responsabilidade, e menos ainda conivência com o mal. Se Cristo se contamina com o refúgio social e religioso da estrutura em voga, é para ajudá-los a promover-se, não para os aprovar.
nem sequer para os desculpar. Em Jesus Cristo, o Deus Santo veio à procura do homem pecador para o redimir. Por isso, na passagem paralela de Lucas, Jesus conclui: não me chamaram os justos, mas os pecadores, para que se convertam. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Senhor, porque na vocação de Mateus deste provas de acreditar no homem, apesar de tudo. Obrigado também porque Jesus permitiu que o acusassem de ser amigo de pecadores. Isso nos consola e anima. Nós classificamos facilmente os outros, mas tu ofereces sempre a oportunidade de conversão. Nesse dia, tu nos chamas a cada um de nós, sem ter em conta os nossos deméritos. Faz que a brisa da tua misericórdia refresque o nosso coração com a esperança e o gosto do teu banquete de festa e concede-nos um lugar na tua mesa ao lado de Cristo. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.